Olá, gente, tudo bem? Vamos para a nossa aula de história de hoje. Está no capítulo 6 do livro de vocês e nós vamos falar sobre a ditadura militar no Brasil, que foi uma época muito importante para o Brasil. Vamos lá. Vocês podem me acompanhar a partir da página 33 aí do livro de vocês. Vou fazer uma pequena introdução aqui. No dia 1º de abril de 1964, as Forças Armadas no Brasil derrubaram o presidente João Goulart. Vocês lembram que eu falei na aula passada que João Goulart se elegeu presidente do Brasil. Iniciaram um longo governo ditatorial no Brasil. Durante 21 anos, o Brasil foi governado por militares que restringiram os direitos da população, censuravam os meios de comunicação e perseguiam todos aqueles que se demonstravam contrário ao seu governo. Nesta aula, vamos analisar a ditadura militar no Brasil. Golpe de 1964. O comício da Central do Brasil e a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que a gente viu na aula passada, geraram um aumento de tensões políticas. De um lado, os trabalhadores e camadas sociais mais pobres juntas a João Goulart, enquanto do outro estavam os grupos conservadores e da elite econômica em oposição ao presidente, que era contrário ao governo. Contudo, as tensões somente se tornaram insustentáveis quando atingiu as Forças Armadas, entre 27 e 25 de março de 1964. Ocorreu um motim com cerca de 1.200 marinheiros que protestavam contra as punições do Ministério da Marinha. Mesmo sabendo da importância da hierarquia para os militares, João Goulart se posicionou em favor dos marinheiros e que deixou os membros da alta patente das Forças Armadas indignados. Neste sentido, no dia 31 de março de 1964, militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica se uniram em um movimento que no dia 1º de abril de 1964 retirou João Goulart da presidência e nomeou o presidente da Câmara dos Deputados à presidência, Ranieri Mazzalin, para governar junto ao comando revolucionário composto por militares. Após derrubar o presidente, os militares afirmaram que esta era uma medida para garantir a democracia no país, reforçar as regras impostas pela Constituição e para afastar o perigo comunista. Portanto, seria uma manobra apenas para retirar o presidente do poder e devolver a presidência aos meios legais em tempo curto, o que não aconteceu. João Goulart, após a sua deposição, retornou ao Rio Grande do Sul para tentar organizar a resistência contra os militares. Porém, percebendo que em seus esforços seriam inúteis, ele se refugiou no Uruguai. Vamos lá. O governo de Castelo Branco. Uma semana depois, o Comando Revolucionário decretou o ato institucional de número 1, que estabelecia o seguinte: eleições indiretas para presidente do Brasil. Portanto, os parlamentares votaram e escolheram o general Humberto de Alencar Castelo Branco. Significa, gente, que eles é que escolhiam o presidente. Que tomou posse no dia 15 de abril de 1964, iniciando efetivamente a ditadura militar brasileira. Segundo as informações dadas pelos militares, haveria eleições para a presidência após o governo de Castelo Branco. O regime militar recebeu o apoio das indústrias, empresários e políticos conservadores e liberais, ou seja, as classes opostas aos trabalhadores, que eram contra os trabalhadores, contrária aos trabalhadores. Contudo, a ditadura militar se fortalecia no poder através das medidas autoritárias.
o que fez o governo ir perdendo apoio de grande parte dos que apoiaram inicialmente. O governo de Castelo Branco iniciou com a perseguição aos opositores políticos do golpe militar. As organizações de trabalhadores e estudantes foram perseguidas, proibidas e seus líderes foram exilados. E os políticos contrários ao governo militar foram caçados. Nesse sentido, se apresentavam algumas das características fundamentais da ditadura brasileira: autoritarismo, censura e repressão. Significa que se você era contra o governo, você ia sofrer punições. No dia 27 de outubro de 1965, o presidente editou o Ato Institucional número 2, que acabava com todos os partidos políticos até aquele momento e criava apenas 2 partidos: a Arena, Aliança Renovadora Nacional, Partido dos Militares e seus apoiadores, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Para aqueles que faziam uma oposição leve aos militares, este ato ainda determinava eleições indiretas para presidente. Permitia o presidente a decretar estado de sítio e caçar parlamentares de oposição. Vocês viram bem lá atrás o que é o estado de sítio, né, gente? Ainda sobre o governo Castelo Branco, ele editou o Ato Constitucional número 3, o qual determinava eleições indiretas para prefeitos de capitais e governadores, além de marcar as eleições para a escolha do seu sucessor. Essa medida se deu pela grande vitória dos opositores ao regime das eleições para deputados. O fim do governo também foi marcado pela elaboração de uma nova Constituição. Após o Ato Institucional número 4, dar poderes de Assembleia Constituinte para o Congresso Nacional, os deputados e senadores criaram uma Constituição que seria promulgada no governo seguinte. Aí tem a imagem aí para vocês, olhem, tá? De todo Ato Constitucional número 2, Ato Constitucional número 3 e da ditadura militar. Governo de Costa e Silva. Vamos lá. Em outubro de 1966, Arthur da Costa e Silva foi eleito pelo Congresso Nacional, formando apenas por membros da Arena, que é aquele outro partido lá, Aliança Renovadora Nacional. Uma de suas primeiras medidas foi a promulgação da Constituição elaborada no ato anterior. Essa Constituição incorporava os atos institucionais editados anteriormente e ainda aumentava a repressão aos opositores e o autoritarismo do regime com medidas como a instituição de pena de morte para crimes contra a segurança nacional, restrição do direito à greve, não podia fazer greve, possibilidade de justiça militar julgar civis processados por crimes contra a segurança nacional, entre outras medidas. A Constituição, promulgada em 1967, o autoritarismo e a repressão do governo militar fizeram com que se espalhassem manifestações por todo o país. Antigos líderes políticos, estudantes e trabalhadores foram às ruas para questionar e pedir o fim da ditadura militar no Brasil. Todos os atos eram reprimidos com muita violência, sendo o assassinato de estudante Edson Luiz um marco da ação violenta no Estado. O assassinato do estudante levou à organização da maior manifestação popular,
o período da ditadura, a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. Tá a imagem aqui para vocês, ó. Tá? Foi a passeata que estava protestando contra a morte do estudante Edson Luiz, tá? Vamos lá. Em resposta às manifestações contra o governo, o ditador Costa e Silva decretou o ato institucional de número 5. Esse ato institucional abriu espaço para o período de maior tensão política, permitindo a perseguição, expulsão, prisão e tortura daqueles que eram contrários à ditadura, a suspensão dos direitos constitucionais. O presidente poderia fazer leis e fechar o Congresso Nacional, e o estabelecimento da censura aos meios de comunicação e artístico. Com essas medidas, a ditadura militar conseguiu reprimir os seus opositores. Os estudantes e outros manifestantes se desarticularam, sendo muitos presos e perseguidos. Políticos foram expulsos do país e a repressão era cada vez mais forte. Costa e Silva adoeceu em agosto de 1969 e deu espaço para o governo mais autoritário e duro do período militar, o governo de Emílio Garrastazu Médici. Vamos ver, gente, nessa época não era fácil, não. O governo Médici, vamos lá, esse senhor aqui, esse carinha aqui. O governo Médici é analisado com o mais sombrio de todos os 21 anos de ditadura militar. Com as manifestações dos grupos políticos de opositores silenciados, o governo se virou contra os grupos que buscavam derrotar a ditadura através dos movimentos armados. Assim, logo os militares conseguiram derrotar os diversos grupos com muita violência. Durante os anos do governo Médici, qualquer crítica ao governo poderia ser fatal. Com muita repressão, autoritarismo e censura política no Brasil, estava controlada na vista dos militares. Desta maneira, o governo voltou suas atenções para a economia. Houve investimento pesado em setores como a construção civil, rodovias, telecomunicações, petróleo e energia. Ao mesmo tempo, manteve os salários baixos e incentivou a migração interna, ou seja, incentivou que pessoas saíssem de suas regiões com menos investimento para de maior investimento. Por isso, houve uma grande migração de nordestinos para o Sudeste durante este período. Com esta fórmula de investimento, entre os anos de 1969 e 1973, o Brasil cresceu economicamente e saiu da crise que assolava o país há anos. O avanço econômico no período fez com que ele fosse conhecido por ter promovido o milagre econômico. Nem todas as pessoas participaram desse milagre. Ele foi sentido diretamente pelas classes mais ricas, como sempre, né? E as classes médias, enquanto os mais pobres nunca conseguiram fazer parte dele. Contudo, o milagre econômico era utilizado como propaganda do regime militar e para encobrir toda a violência e repressão que ainda era praticada no governo. Nesse clima de ditadura e euforia, o Estado brasileiro lançou diversas propagandas que exaltavam o governo e o país, com um slogan: "Ninguém mais segura este país". Além deste, outros mais duros também foram lançados, como "Brasil, ame ou deixe-o", deixando clara a posição do governo sobre aqueles que não apoiavam a ditadura militar. Ou você apoiava ou você deixava o Brasil.
Desta maneira, o governo Médici foi marcado pela repressão e pelo milagre econômico. Sob total controle da política e dos grupos opositores, completou seu mandado ditatorial e deu lugar a Ernesto Geisel. Olha só, gente, é muito importante quando vocês chegarem na época de vocês votarem, que a partir dos 16 anos, não é obrigatório, dos 16 anos, a partir dos 18 é obrigatório, você exercer sim o seu direito como cidadão de votar, porque muitas pessoas lutaram para que hoje nós tivéssemos direito, tivéssemos voz para poder votar, para escolher quem a gente coloca no poder. Porque antes, vocês estão conhecendo um pouquinho da história do Brasil, eram governados por militares e era censurado. Ninguém podia ser contra o governo. Você não tinha direito de dar sua opinião se fosse contrária ao governo, a não ser se fosse a favor ao governo. Então, é muito importante, quando vocês tiverem idade para isso, vocês exercerem sim o seu direito de votar e votar sim. Vamos lá. Ernesto Geisel assumiu a presidência no ano de 1974, com as oposições controladas, porém com um sério problema a ser resolvido: o milagre econômico. Vocês viram lá no outro slide que favorecia somente as classes ricas e classes médias. Havia acabado e os seus efeitos pareciam levar o país a um período de dificuldades econômicas. Desta maneira, o ditador se colocava sempre de uma forma ambígua, ou seja, apresentando diferentes sentidos. Por exemplo, desde o início do seu governo, apontava a necessidade de uma reabertura política para o futuro. E, ao mesmo tempo, foi um dos mais autoritários ditadores do Brasil. No mesmo ano em que foi eleito, houve uma grande vitória no MDB, partido de oposição sobre os partidários da Arena. Assim, o Congresso Nacional era formado em grande parte por discordantes que se iniciou um leve problema para imposição das suas medidas. Para evitar que isso ocorresse nas eleições municipais, prefeitos e vereadores de 1976, lançou a Lei Falcão, que restringia a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Assim, os candidatos só poderiam apresentar sua formação e onde havia trabalhado, além de uma fotografia. Era proibido abrir a boca, não tinha propaganda eleitoral. Então, você não conhecia os candidatos. Tais medidas faziam com que a insatisfação popular com o regime crescesse, ainda mais em um período em que a economia demonstrava sinais de decadência. Tal fato foi um limitador de poder do governo, já que sem uma economia forte, atacar os trabalhadores seria o retorno de um caos político e social. Contudo, em 1977, Geisel lançou o pacote de abril com uma série de medidas, como o fechamento do Congresso Nacional, que demonstrava o autoritarismo do governo. A partir dessa medida, a oposição viu que a saída da ditadura não seria por meios democráticos, o que gerou o retorno de protestos e manifestações de diversos grupos sociais contra a ditadura militar. Aí no livro de vocês têm a imagem aí, tá? Também. Por outro lado, Geisel foi responsável por duas medidas de grande importância para iniciar o processo de finalização da ditadura militar. Foi no governo dele que a censura foi extinta para a maior parte dos meios de comunicação, se restringindo apenas a alguns jornais, programas televisivos e de rádio que eram considerados subversivos.
e determinou a extinção de mais cruel ato institucional decretado na ditadura, o AI-5, no primeiro dia de 1979. É só vocês colocarem esse nomezinho aí na internet que vocês vão ver o que foi esse ato aí, que foi devastador e foi cruel. O governo de João Figueiredo. Com o governo de João Figueiredo, o Brasil iniciava um período de reabertura política. Isso quer dizer que se iniciava um processo para a restauração da ordem democrática no país. Porém, o ditador sempre demonstrou que ela seria lenta e gradual. Para iniciar esse processo de reabertura política, o presidente lançou a Lei da Anistia, que perdoava os crimes políticos cometidos por pessoas ligadas à oposição, permitiu o retorno ao país de críticos do regime militar, entre outras permissões àqueles que lutaram contra a ditadura. Contudo, essa lei também foi responsável por perdoar os militares que assassinaram e torturaram presos políticos ao longo do regime militar, que durou 21 anos. Outra medida de grande importância para a reabertura política foi tomada em 1979. Foi o fim do bipartidarismo. Portanto, a partir dessa determinação, os partidos políticos poderiam se organizar e disputar as eleições municipais de 1982 e federal de 1984. Assim, o Arena se tornou o PDS, o MDB incluiu o P no início da sua sigla, o PTB se formou, assim como o PT, o PDT, formados por grupos de esquerda. Então, lembra lá, o fim do bipartidarismo, que só tinha dois partidos, o Arena e o MDB. Nesse sentido, o governo de João Figueiredo foi responsável por preparar o fim da ditadura e o início de uma nova democracia no Brasil. Contudo, isso não ocorreu sem reação de militares considerados de linha dura e defensores da manutenção do governo ditatorial. Grupos de militares organizaram ataques e atentados para culpar os grupos de esquerda e, com isso, justificar a manutenção de uma ditadura. Os dois mais conhecidos são a carta-bomba enviada à Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, que levou à morte de uma funcionária, e do plano de atentado a um show no Rio Centro, sede de eventos, que acabou não ocorrendo pelo fato de a bomba ter explodido no carro ainda com os militares. Desta maneira, o governo de João Figueiredo buscou trazer novamente a democracia para o país, mesmo com a oposição de grupos militares. No próximo bimestre, nós vamos analisar as eleições presidenciais de 1985, marcadas pelo movimento popular das diretas já, que foi muito importante para o Brasil, viu, gente? Agora, vocês vão fazer atividades da página 40 e da página 41. Eu vou dar um tempinho aí para vocês fazerem e já já eu volto com as perguntinhas para vocês e volto com a correção. Até já!